Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 8. O mestre disse: seguramente Taipo pode ser considerado muito virtuoso. 3 vezes ele abriu mão de seu direito de governar o império, sem dar ao povo a oportunidade de louvá-lo. 2. O mestre disse: a menos que um homem tenha o espírito dos ritos, ao ser respeitoso, ele vai exaurir a si mesmo. Ao ser cuidadoso, ele vai se tornar tímido. Ao ter coragem, ele vai se tornar indisciplinado. E ao ser íntegro, ele vai se tornar intolerante. Nota: ver livro 17, 8. Fim da nota. Quando o cavaleiro sente profunda afeição por seus pais, o povo será levado à benevolência. Quando ele não esquece amigos de longa data, o povo não fugirá de suas obrigações. 3. Quando estava seriamente doente, Zhenzi chamou seus discípulos e disse: olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés. As odes dizem, com medo e tremendo, como se aproximando de um profundo abismo, como se andando sobre o gelo fino. Somente agora tenho a certeza de ter sido poupado, meus jovens amigos. Nota: refere-se à ode 195. Agora que ele estava à beira da morte, ele tinha a certeza de ter evitado ao longo da vida o risco de mutilação do seu corpo. Morrer com o corpo intacto, tal qual viera ao mundo, era um dever que os chineses acreditavam ter para com seus pais e outros ancestrais. Fim da nota. 4. Zhenzi estava muito doente. Quando Men Xingzi o visitou, eis o que Zhenzi disse: triste é o canto de um pássaro que morre. Boas são as palavras de um homem que morre. Há 3 coisas que o cavaleiro mais valoriza no caminho: ficar longe de violência ao apresentar uma aparência séria, tornar-se confiável ao mostrar no rosto uma expressão apropriada, e evitar ser entediante e pouco razoável ao falar em um tom apropriado. Quanto às questões da liturgia ritual, há oficiais responsáveis por isso. 5. Zhenzi disse: ser competente e ainda assim pedir conselho para aqueles que não são. Ter muitos talentos e, no entanto, pedir conselho para aqueles que têm poucos. Ter e, no entanto, parecer que não tem. E estar cheio e, no entanto, parecer vazio. Nota: isso se opõe ao homem que diz ter quando lhe falta, que diz estar cheio quando está vazio. Livro 7, 26. Fim da nota. Sofrer uma transgressão e, no entanto, não se importar. Era para esses objetivos que meu amigo costumava dirigir seus esforços. Nota: de acordo com a tradição, trata-se de uma referência a Yan Hui. Fim da nota. 6. Zhenzi disse: se a um homem pode ser confiado um órfão de 6 chi de altura e o destino de um reino de 100 li quadrados de tamanho, sem que ele se desvie dos seus propósitos, nem mesmo em momentos de crise, não se trata de um cavaleiro? Trata-se de fato de um cavaleiro. Nota: o Xi, na época de Zhenzi,
era bem menor do que o pé atual. Fim da nota. 7. Zhen Tzu disse: um cavalheiro deve ser forte e resoluto, pois seu fardo é pesado e sua estrada é longa. Ele toma a benevolência como fardo. Isso não é pesado? Apenas com a morte a estrada chega a um final. Isso não é longo? 8. O mestre disse: inspire-se nas odes, firme sua atitude com os ritos e aperfeiçoe-se pela música. 9. O mestre disse: o povo pode ser obrigado a seguir um caminho, mas não pode ser forçado a entendê-lo. 10. O mestre disse: a insatisfação com a pobreza levará um homem de índole corajosa a um comportamento indisciplinado. O ódio excessivo levará homens que não são benevolentes a um comportamento indisciplinado. 11. O mestre disse: as qualidades de um homem tão talentoso quanto o Duque de Zhou não mereceriam atenção se ele fosse também arrogante e egoísta. 12. O mestre disse: não é fácil achar um homem capaz de estudar durante 3 anos sem pensar em receber um salário. 13. O mestre disse: dedique-se com fé a aprender e espere a morte da maneira certa. Não entre em um reino instável. Não permaneça em um reino instável. Mostre-se quando o caminho vingar no império, mas esconda-se quando isso não acontecer. É vergonhoso ser pobre e humilde quando o caminho prevalece no reino. Igualmente é vergonhoso ser rico e nobre quando o caminho cai em desgraça no reino. 14. O mestre disse: não se preocupe com questões de governo, a menos que sejam da responsabilidade do seu cargo. Nota: essa observação faz parte do livro 14, 26. Fim da nota. 15. O mestre disse: quando Xi, o mestre de música, começa a tocar, e quando o Quan Shu chega ao fim, como o som enche os ouvidos. Nota: Quan Shu, a primeira das odes. Fim da nota. 16. O mestre disse: homens que rejeitam a disciplina e que, no entanto, não são corretos, homens que são ignorantes e que, no entanto, não são cautelosos, homens que são desprovidos de habilidade e que, no entanto, são inconfiáveis, estão bem além da minha compreensão. 17. O mestre disse: mesmo com um homem que persegue os estudos como quem luta pela própria vida, meu temor é que ainda assim ele não consiga fazê-lo a tempo. 18. O mestre disse: quão superiores Shun e Yu foram ao se manter à distância do império, quando na verdade tinham domínio sobre ele. 19. O mestre disse: Yao foi de fato um grande governante. Que sublime! O céu é grande, e Yao espelhou-se nele. Ele era tão grandioso
que o povo não tinha palavras para louvar-lhe as virtudes. Superior foi ele em seus sucessos e brilhante em suas realizações. 20. Shun tinha 5 oficiais e o império era bem governado. O rei Wu disse: "Tenho 10 oficiais competentes." Confúcio comentou: "É difícil encontrar pessoas talentosas, que verdade. Os tempos de Tian e Yu foram ricos em pessoas talentosas. Eram, na verdade, apenas 9, incluindo uma mulher. A dinastia Shou continuou servindo a Yin, mesmo quando dominava 2/3 do império. A virtude de Shou pode ser considerada suprema." Nota: Tiang aqui é o nome da dinastia de Yao e Yu o nome da dinastia de Shun. Não confundir Tiang, o fundador da dinastia Yin ou Shang, e Yu, o fundador da dinastia Xia. E, no entanto, Shun tinha apenas 5 oficiais e não 10. E a mulher de que se trata era no caso do rei Wu. Fim de nota. 21. O mestre disse: "Em Yu não encontro defeito algum. Ele comia e bebia frugalmente, ao passo que fazia oferendas aos espíritos dos ancestrais e aos deuses, com a mais extrema devoção apropriada a um descendente. Ele vestia roupas comuns, ao passo que não poupava enfeites em suas vestes e chapéus litúrgicos. Ele morava em pobres casebres, ao passo que devotava toda a sua energia à construção de canais de irrigação. Em Yu, não encontro defeito algum." Você está ouvindo de Confúcio. Os Analects.